O tema de hoje é um tema realmente muito cobiçado, muito discutido em fóruns mais profundos. A mente cria a realidade no bem e no mal. É a mente que cria a realidade, faz acontecer o sucesso ou o insucesso, o bem ou o mal, a riqueza ou a pobreza. Como é que funciona isso? Como é que é esse processo mental que faz acontecer a realidade? Eu afirmo para vocês, com toda tranquilidade, que a mente cria absolutamente a realidade. Só que é preciso entender como. Portanto, a chamada aqui que eu postei é a seguinte: a mente cria a realidade, no bem e no mal. Como? Quando? Em que condições? Em que circunstâncias? Certo? Portanto, eu quero abrir dois universos aqui de uma aula, de uma temática que ela é muito profunda, muito complexa, mas vou trazê-la de um modo simples que todos vão entender, tranquilamente. E abrindo esses dois universos, e no final eu dou para vocês alguns passos de como que se faz para poder realmente ter o poder, ter a função, ter o serviço da nossa mente de um modo espetacular. Todos nós somos dotados de uma possibilidade plena de realização. Nós somos dotados das ferramentas internas totais. Não somos deficientes, não temos limitações por naturezas a priori. Então nós, por dote da natureza, somos dotados para vencer o jogo 100%. Se nós não vencermos, e temos que entender por quê, certo? Porque quando nós observamos quantas pessoas realmente que vão muito bem, que a natureza conspira a favor, que a vida conspira a favor, que as coisas dão certo, e quantas pessoas que lutam, batalham e as coisas não dão certo. Então, veja que é intrigante a questão. Se nós afirmarmos que a mente cria a realidade, e esse é o tema que eu tenho que esclarecer para vocês, qual é a parte da mente que cria o mal? Que cria o azar? Que cria as perdas? Como é que eu pratico isso? Como é que eu processo isso? Porque na minha experiência, que já são 4 décadas que eu falo sempre, a maioria, e a maioria elevadíssima, não vai bem. Não tem um funcionamento a contento, não tem o resultado que gostaria e vive remando, certo? Então esse é o nosso tema, esse é o nosso desafio. Se vocês quiserem convidar os amigos para estarem presentes aqui, convidem. Essa aula, como sempre, ela fica gravada no Instagram até amanhã à noite. Vocês podem revê-la quantas vezes quiserem. E depois ela vai para o YouTube, meu canal no YouTube, que já tem 146 aulas lá disponíveis. Certo, minha gente? Portanto, o que é a mente? Vamos começar a trabalhar aqui. O que é a mente? Mente, essência, intelecto, alma, são sinônimos. No fundo, são a mesma coisa. Então, falar de mente não é falar do pensamento, não é falar do cérebro, não é falar da imaginação, porque isso já é fenomenologia. Falar da mente enquanto mente pura é o princípio que formaliza a realidade que vai acontecer. É um princípio interno, é um princípio intelectivo, é um princípio psíquico que escreve os códigos, que desenha a realidade, que faz o projeto de como ele vai acontecer. E o que eu quero informar para vocês desde o início agora, que eu vou explicar muito bem o que é a mente, mais do que eu falei agora, é que a mente, ou a nossa essência, na sua operação natural, genuína, ela é sempre positiva. Ela faz sempre projetos vencedores. Dá sempre o sucesso. A nossa mente, enquanto natureza, enquanto originalidade,
não faz projetos errados. Por isso eu vou explicar para vocês como é que se dá o processo no positivo, a nossa mente operando no positivo, e como que se dá o processo da nossa mente operando no negativo. E depois vou dar as passagens, algumas indicações de como é que nós podemos trabalhar para que eu possa começar a girar a chave de sair de uma parte, de uma base perdedora ou não funcional, para ir para uma base realmente mágica, de sucesso, genial, certo? Portanto, a mente, gente, quando se fala de mente, é a faculdade de medida. Mensurare, do latim. Medir, dar as proporções, dar as definições, dar a fórmula, dar o desenho, fazer o código de como a energia deve acontecer, certo? Hoje, no mundo científico avançado da alta psicoterapia no mundo, especialmente de ontopsicologia, existe um material de extrema contundência científica que se chama a imagem alfabeto da energia, que nos mostra cientificamente e rigorosamente que a energia no universo se move somente se tem um desenho, um projeto, um código. Energia é um universo global, total, mas ela se modifica, se movimenta, se somatiza, cria a realidade material concreta em base a um projeto, em base a um código, a uma fórmula, a um desenho. E veja bem, eu não estou falando dos pensamentos, como falei há pouco, da imaginação, da fantasia. A mente opera no invisível. A mente escreve de um modo não tangível. Desenha projeto, desenha a realidade e não é materialmente percebido. Só que se percebe o concretizado. Se percebe o efeito. Porque é interessante a gente dar-se conta como que muitos, felizmente, grandes vencedores em todas as áreas praticamente, eles são pessoas realizadas, harmônicas, felizes e naturais. Então quer dizer que a nossa mente tem alguns critérios que nós devemos entender. Porque a mente, se ela tiver as condições que eu vou explicar depois, ela vai tornar a pessoa vencedora, desde a saúde, do mundo emocional, do mundo relacional, do mundo econômico e da felicidade. Porque é preciso entender muito esse ponto aqui. A mente é um princípio intencional que formaliza, que dá a forma à realidade que vai acontecer. O pensante, o gênio interior que eu carrego dentro, ele formaliza, ele escreve dentro de um mundo invisível. Nossos pensamentos, nossa imaginação, nossa vontade, nossas sensações, já é um efeito posterior. Se nós também soubermos analisar a fenomenologia, o resultado, por que eu estou angustiado, por que eu estou triste, por que eu estou alegre, por que eu estou feliz, é porque por baixo existe um código que está materializando uma coisa negativa. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma doença. E se nós estamos, na verdade, numa harmonia positiva, felizes, alegres, satisfeitos realmente, então significa que existe uma fórmula operando que está somatizando a realidade de um modo funcional, vencedor, certo? Então, quando você fala de um princípio intencional, nós intencionamos a nossa essência, o nosso ponto de inteligência pura, vital, metafísico, se quisermos, ele é um ponto que intenciona as coisas, antes de eu sentir vontades ou alguma coisa. Ele intenciona aquele negócio,
Ele intenciona aquela relação, a minha essência, o meu ser. Ele intenciona aquele amigo, intenciona aquela praça, intenciona aquele colaborador. Ele intenciona um produto que deve ser criado. Portanto, o princípio da intencionalidade é um princípio que especifica, é um vetor energético, vital, específico, que especifica o que vai acontecer. E observe uma coisa, se nós estivermos na harmonia da nossa natureza, que a nossa mente, a nossa essência possa operar livremente, ela só intenciona as coisas para o sucesso. Nós somos dotados de um princípio do bem e de bem absoluto. O mal que nós produzimos para nós e para os outros, ele é produto dos nossos desvios, das nossas repressões, das nossas patologias. E todo o meu trabalho terapêutico, trabalho clínico de fazer evolução de pessoas, ele é um esforço titânico para fazer com que as pessoas saiam desta avalanche de programações, de enxertos negativos, para que se libere, para que a sua mente possa ter as condições de operar livremente. Certo? Então vocês observem aqui, a grande chave é uma chave que precisa realmente fazer todo um processo para consegui-la. A chave para que a mente projete somente coisas positivas está no teu bem-estar, na tua realização, na tua plenitude, na tua harmonia, na tua felicidade, na tua congruência, certo? Mas ao dizer isso, então você vai dizer assim, então agora eu vou me esforçar para estar bem. Agora eu vou me esforçar para me sentir feliz. Não é bem assim. O que é estar bem, gente? O que é estar em harmonia? Significa estar em conformidade com a minha verdade, com a minha natureza, com o meu ser interior. Porque eu quero estar bem, estando em conformidade com meus estereótipos, com as minhas ideologias, com as minhas crenças, com a minha moral. Então, comportar-se bem não é fazer o que a minha cabeça manda, certo? Comportar-se bem, buscar as condições para que a minha mente opere exclusivamente no bem, é um comportamento, é um estilo de vida, é um operar em conformidade com a natureza que eu sou. Portanto, uma pessoa autêntica, uma pessoa que já fez um processo de transformação, que realmente se tornou sadia, de fato, o seu pensar corresponde com o seu ser. O seu intencionar corresponde com o sucesso. O seu intencionar corresponde com a saúde. O seu modo de viver a vida corresponde à sua natureza. Então observe que a passagem que nós temos que fazer, e a aula anterior que eu dei aqui era sobre as crenças limitantes e a construção da riqueza, é eu sair de toda essa programação que eu acho certo, inclusive, que eu defendo, que eu sacralizo, e que ao praticá-la não dá o resultado. É sair desta programação e ter critérios onde eu possa certificar-me que o meu pensar está certo, que o meu intencional está certo, critérios para que eu possa saber que a minha mente opera no bem. Porque observem, é natural da tecnologia do humano, da essência humana, da mente humana, é natural operar as fórmulas vencedoras. Porque a nossa essência jamais vai fazer um projeto contra ela mesma. O nosso ser verdadeiro, que eu sou, jamais ele vai produzir algo que me destrua. Uma das primeiras leis, quando nós acontecemos depois da junção do óvulo e do espermatozoide, que se instaura a nossa alma, que ela entra ali, é salvar a vida.
é não ficar doente, é não ser destruído, é não ser agredido. E o segundo passo, depois que a nossa mente, a nossa essência tem essas defesas que me tornam imune, é operar, é fazer, é produzir. Então vocês observem que nós somos dotados de um princípio intencional que formaliza a realidade minuto a minuto. Mas eu tenho que criar as condições. Eu tenho que estar na forma plena, ou na forma harmônica, certo? E vamos colocar junto aqui, por exemplo, por quê? O que é que faz com que a minha mente não produza coisas positivas? Que é a grande questão, certo? O que é que faz isso? Se eu sou uma pessoa perfeita por natureza, se eu sou uma pessoa harmônica, se eu sou uma pessoa voltada exclusivamente para o bem, e é real isso. Eu sou testemunho porque eu faço parte de uma escola internacional há mais de 3 décadas, de grandes pessoas que trabalham com psicoterapia, inclusive, de pessoas que eu acompanho como empresário, empreendedores que crescem ao infinito e comprovam exatamente o que eu estou falando aqui, certo? Então, por que você não pode fazê-lo? Por que você não pode melhorar a cada dia? Por que você deve manter-te numa base, digamos, angustiante, sufocante, difícil e perdedora? Então, vocês observem, o que faz a parte negativa? É a mente da natureza? Veja um detalhe. Dou exemplo para vocês aqui, ó. A força da vida é uma só. Uma força da vida, certo? É um jorro de força que eu tenho dentro. A natureza incide, a vida incide e eu sou único e intenciono o meu bem, certo? A força é única. Mas se pega uma mangueira de água, mangueira de uma força, de uma água limpa, maravilhosa, e você coloca um esguicho na ponta, ou vários tipos de esguicho diferentes. Como é que a água vai sair na ponta da mangueira? Ela vai fazer um redemoinho, vai desviar para a direita, ela vai desviar para a esquerda, ela vai fazer um jato direto, ela vai fazer tantos jatos quantos filtros que você colocar na ponta aqui. A força é a mesma, a água é a mesma, a função não é a mesma. Porque se eu quero regar uma planta é uma coisa, se eu quero fazer um jato para um lava-jato é outra coisa. Quer dizer, o exemplo que eu estou colocando do filtro que vai na ponta da mangueira, do esguicho, ele exemplifica que a minha força de vida é única, mas os meus complexos psicológicos, os meus enxertos que eu tive na infância, na educação, nas minhas repressões, no meu moralismo, na minha ideologia, eles são o filtro que filtra a energia de um modo diferente. E veja bem, esse núcleo complexual, esse núcleo de estereótipo interno fixo, ele também é o intencionante. Então temos a intencionalidade de natureza pura, que se ela puder operar, ela é sempre perfeita, e temos a intencionalidade dos complexos, da parte negativa, da parte patológica, certo? Nós temos, então, esse complexo psicológico, ele é o intencionante segundo a estrutura que ele tem dentro. Notem, se o complexo foi a repressão de uma agressividade, ou a constituição de um ódio, esse complexo, ele é um contatante, ele é um intencionante, ele intenciona e faz o programa que se dá o ódio, e faz o programa que se dá a raiva, faz o programa que se dá as perdas. Então veja, a força natural da vida é a mesma, mas o modo como ela é codificada é diferente. A natureza, a essência, a mente codifica sempre no bem, sempre na harmonia, sempre no crescimento, sempre na criatividade. E o complexo patológico, nossas ideologias fixas, nossa moral fixa, nossos estereótipos venenosos, eles são filtros que, como se fossem códigos, que tocam a realidade e a manipulam de um certo modo. Por isso que as pessoas, por exemplo, lutam, batalham, não entendem por quê, que fazem tudo aparentemente certo e não se dá o resultado. Então notem que se eu quiser
ter o resultado de um crescimento contínuo absoluto, eu tenho que fazer essa passagem onde eu me libero desses códigos pré-fabricados, que são fórmulas, princípios formais negativos, que constituem somatizações, atraem projetos, atraem pessoas que não funcionam. Porque aqui também nós temos que falar naquele aspecto que a mente atrai a realidade, ou a mente afugenta a negatividade. Sim, a mente atrai a realidade. A mente positiva projeta uma forma vencedora e tudo o que é de bom te vem ao encontro. Porque ela intenciona a pessoa certa e ela vem ao encontro. Ela intenciona o mercado certo e ele vai acontecer. Essa mente intenciona o produto adequado e você vai produzi-lo. E quando, na verdade, você estiver em alta forma, se aproximar um parasita ou uma coisa negativa, a tendência mental é afugentar, é afastar, é desconectar, certo? Então você observa, nós temos o poder. O ser humano, ele é perfeito, ele é intacto, ele é poderosíssimo, se ele alcançar a sua originalidade. Não é conversa, não é propaganda, é um fato. Se você alcança a tua originalidade, a tua mente te traz a amada certa, o amado certo, te traz o sócio certo, te dá a fórmula certa para você operar. Por exemplo, se nós olharmos uma doença, ela só acontece porque pela minha repressão que eu tive, pelo meu complexo patológico de submissão, de culpa, de piedade, de agressividade, se instaurou uma fórmula que veicula a minha energia vital e se somatiza no meu corpo de um modo negativo. Certo? Então a mente cria a doença, sim. A mente, uma vez bloqueada por um complexo, por um tapume, essa fórmula que ficou na ponta do esguicho aqui, ela cria a doença. Certo? Ela cria a doença. Essas são as questões. Porque nós temos que entender e constatar que todas as pessoas no mundo, quanto mais elas entram na sua positividade, na sua harmonia, na sua naturalidade, claro que com empenho, com dedicação, mas elas têm as coisas certas. Então hoje aqui eu estou falando do fundamento da mente e não dos passos secundários que devem ser feitos depois, quando a mente desenhou o projeto. Faremos outras aulas sobre isso, certo? E observe então os 3 pontos que eu quero colocar aqui para vocês. Como a mente formaliza o bem ou o mal? Eu acho que já está explicado de um certo modo. Como? Quando a minha essência opera na sua originalidade. Como? Quando a mente opera, projeta, desenha na felicidade, no bem-estar, na harmonia, na sanidade. E como ela produz o mal? Quando existe uma interposição, uma sobreposição, certo? Que veicula a energia vital de um modo destrutivo. Que veicula a energia vital a construir uma coisa que vem contra. A energia é a mesma, a força é a mesma, a fórmula que é o problema. Pensem, por exemplo, numa pessoa com necessidade de descarregar a agressividade. Necessidade de descarregar a agressividade. Ela já está intencionada, pensando que qualquer palavrinha que venha, o que ela precisa que exista para ela descarregar a carga. Então está sempre num circuito. Então como? Os 2 pontos respondem a pergunta ao como. Agora, quando? Quando a mente projeta o bem? Quando? Quando você impacta a relação.
Quando você intenciona fazer uma coisa, quando você intenciona um projeto, eu intenciono fazer essa viagem, certo? Quando eu impacto uma relação, eu estou calmo aqui, não estou intencionando nada, por exemplo, está sereno, está calmo. Mas assim que eu me movo intencionando, querendo, me interagindo, você dá a fórmula. Porque a fórmula poderia ser dita também assim, a fórmula é pega ou larga. Quando se dá a forma positiva, quando impacta uma relação, a realidade, e eu estou na alta forma. Quando se dá a forma negativa? Quando eu impacto uma relação, um grupo, uma equipe, uma realidade e que eu estou mal. Certo? Indiscutivelmente, quando eu impacto um grupo, uma pessoa, um mercado, um cliente e eu estou mal, a tendência, indiscutivelmente, é que se dê a forma negativa. Não funciona, não fecha, não dá certo. Ou o resultado não dá carruagem, ele é desvantajoso. Certo? Agora observem o terceiro ponto aqui para nós ir fechando o nosso take aqui. Sempre dentro da nossa meia hora, certo? Em que condições que a nossa mente cria a mágica do sucesso? Em que circunstância? Foi dito já, certo? Porque, observem, se eu começo a me centrar na minha vida, me interessar pela minha pessoa, começar a fazer o certo da minha natureza, não o certo da minha cabeça, o certo do meu íntimo, não o certo dos meus estereótipos, da minha moral, certo? Quando eu começo a fazer o certo, prático, que a vida me exige, por exemplo, eu como a comida certa. Eu entaburo uma relação que me dá harmonia. Eu faço o passeio que me deixa feliz. Eu saio com alguém que eu gosto. Então, quando eu começo a entrar no meu real e sentir a vida pulsando, e eu começo a fazer um processo de identificação das vontades patológicas, desviantes daquelas que são positivas, eu vou criar as condições para que, naturalmente, a minha mente faça as fórmulas vencedoras. Então, veja, criar as condições. Em que condições? Eu tenho que criar as condições para ser uma pessoa feliz. Nem que isso custe. Nem que eu tenha que abandonar crenças, abandonar convicções, abandonar religiosidade. Eu tenho que fazer aquilo que a minha vida me exige. A vida não aceita blefe. A vida não aceita opiniões. Eu preciso mudar a minha cabeça, mudar a minha mentalidade. E este é o trabalho que deve ser feito, certo? Então, observem, eu estou disponibilizando a vocês, novamente, 5 pessoas que queiram fazer uma avaliação gratuita comigo, de 30 minutos. Os primeiros 5 que me chamarem no direct depois, eu faço uma avaliação gratuita, via videochamada, para dar os primeiros passos do que você precisa fazer para começar a ter o serviço, a função original, natural da tua mente, certo? Então, respondendo, quais as condições? As condições, eu tenho que criá-las, mudando a minha mentalidade, revisando meus conceitos, revisando meus valores, revisando minha ideologia. Eu tenho que ser capaz de produzir uma vida feliz. Porque não é fazendo o certo dos meus medos, fazendo o certo da minha insegurança, fazendo o certo que a minha mãe acha, fazendo o certo da minha família que tinha uma cultura de temerosidade. É certo? É certo para os limites. Então, criar as condições significa que eu devo começar a fazer uma revisão interna, onde cada dia eu vou mais para o lado harmônico. Cada dia eu tiro um pedacinho da parte que me incomoda, porque eu identifico. Se você consegue fazer sozinho essa passagem, faça, mas é muito difícil, porque nós temos o inconsciente,
Nós temos um mundo subjetivo e invisível. Portanto, ou busque uma pessoa que ajude a mostrar essa invisibilidade operativa, que vocês vão começar a avançar o sinal cada dia no positivo, e vocês vão criar as condições para que vocês possam simplesmente deixar que a vossa mente faça os movimentos autênticos. Não precisa mandar nada. O grande poder é ser livre internamente, é ser feliz, é saber produzir-se nessa felicidade e deixar que as coisas aconteçam. A cada impacto, a cada momento, a mente cria alternativa. Certo? Nós somos criadores, certo? Então, vocês, quem quiser marcar para a semana, essas avaliações, eu já fiz 5 a semana passada, um bate-papo de meia hora, eu dou algumas dicas importantes, avalio o que você teria que começar a te preocupar, ter presente que devia desamarrar algumas coisas, mas te dou as dicas gerais de uma avaliação para você começar a pensar uma vida mais sadia, mais harmônica e de grande sucesso, certo, gente? Eu sugiro a parceria de vocês passarem essa aula para outros amigos, ela vai ficar gravada no feed do Instagram. Passem para quanto mais amigos vocês puderem, certo? Eu convido vocês para ir no YouTube, dr.isaiaspenso, com Z, Isaías, e se inscrevam no canal, tem muito material lá. E até a próxima semana, numa aula espetacular sobre o mundo dos sonhos. Os sonhos como uma linguagem que indica o caminho do bem. E indica qual é o caminho a ser abandonado, certo? Uma aula emblemática, uma aula fundamental sobre o sonho na próxima terça-feira. Sonhos. Vamos dormir, sonhamos. Gente, foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço e que a semana continue muito bem. Temos a Páscoa por aí, que a Páscoa seja muito feliz, muitos ovos de chocolate e muitas coisas boas, tá bom, minha gente? Ó, aquele abraço do velho de cabelo branco. Me siga no Instagram, passe para os amigos que vocês vão ajudar muita gente a girar a chave.